Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E eu aposto que você abriu esse vídeo se perguntando: será que o André vai me dar a resposta que eu estou buscando? Será que hoje vale a pena eu investir em Unipar? E aqui eu vou trazer três pilares para você para auxiliar um pouco a talvez sanar essa dúvida. Eu tenho certeza que você deve ter aberto algum site, talvez como o Investidor 10, e ter visto que nos últimos 12 meses você teve uma variação negativa aqui na sua cotação. Você viu o preço-lucro da ação disparar e, por outro lado, você viu o dividend yield cair bastante. Tanto é que se você for puxar muito mais tempo, né, 5 anos atrás, vamos pegar sem a cotação estar ajustada, porque eu me recordo da Unipar ter batido mais dos seus R$ 100. Considerando hoje o valor de 50, sim, uma queda de 50%, claro, não considerando aqui os dividendos que foram pagos nesse tempo todo. E para a gente falar em dividendos, vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho certeza que vale a pena. Em 2021 foram pagos R$ 15,44, em 2022 R$ 13,95. Muitas pessoas talvez se questionaram se a Unipar ela manteria ou não esse patamar de distribuição de dividendos. Talvez algumas pessoas não tenham imaginado que a empresa ela é cíclica. E claro, para a gente trabalhar um pouco aqui dos resultados da empresa e até mesmo um pouco das perspectivas, eu quero trabalhar o primeiro pilar, que é saber o que a empresa faz. Eu sei que aqui muitas pessoas já vão saber o que a empresa faz, porque ela é muito conhecida por conta do Barsi, mas aqui vale a pena a gente ter uma noção inicial para que eu possa direcionar um pouco mais o meu pensamento para que a gente veja se a empresa vale ou não a pena ter dentro da sua carteira de investimentos. A primeira questão é a distribuição da receita por grupo de produtos. Em geral, a Unipar ela tem três grandes produtos, que são a soda cáustica, o PVC e os clorados. No geral, você pode ver aqui a distribuição e perceber que você tem uma distribuição razoavelmente equânime, razoavelmente igual entre uma e outra. Destacando-se especialmente agora neste segundo trimestre de 2024, o PVC, que também tem sido, na maioria do tempo, aquele ativo que melhor trouxe uma distribuição de receita e uma geração de renda para a empresa. Só que eu quero que você compreenda, e assim como eu iniciei falando, que se trata de uma empresa que ela tem as suas oscilações porque ela é muito exposta a commodities. Quero dizer que essa é uma empresa que ela faz um produto que depois que ela coloca no mercado, ela não consegue controlar quanto que vão pagar por aquilo. Então ela tem o básico, que é produzir. Agora, por quanto ela vai vender, depende do aquecimento ou não de alguns setores em específico. E aqui, falando talvez de soda cáustica especificamente, você tem dentro do setor de saneamento o que hoje a empresa vislumbra como a maior potencialidade dentro aqui das suas fábricas, porque com o marco do saneamento, exigindo um pouco mais de cuidado ali com essas questões sanitárias, a soda cáustica ela seria um dos grandes vetores aqui de crescimento para a empresa. E claro, para a gente dar uma olhada um pouco mais aqui da empresa, eu quero mostrar para vocês outro indicador aqui, que eles mostram em outro documento, mas tudo isso aqui se conversa. Olha só, o preço do PVC e o preço da soda, pelo menos nesses últimos anos. Basicamente, saiu aqui, estamos falando do PVC de US$ 103 para hoje 97, uma queda realmente pequena. Agora, quando você vê no primeiro trimestre de 23 a soda caindo para 45, estamos falando de uma queda de quase 50%. E aí nós precisamos voltar naquele slide para você começar a mais ou menos entender o que eu quero te dizer. Olha só, quando você vê que o PVC ele não caiu tanto, você fala, tá, então 41% da minha receita está razoavelmente ok? Quase lá. Por quê? Porque você precisa se recordar que em 2021 e 2022 o PVC ele teve um salto muito grande no seu valor, ao passo que as outras se mantiveram razoavelmente estáveis. Agora, com o PVC vindo bem para baixo, saindo lá, por exemplo, dos seus mais de US$ 300, hoje para perto dos 100, você teve uma queda muito grande que o mercado viu. E você, talvez não entendendo um pouco da ciclicidade dessa empresa, acabou não compreendendo toda essa dinâmica. Então, vamos voltar aqui só para a gente dar uma outra olhada. Evolução nos preços, como eu te falei, a soda caiu bastante e como você viu, a soda ela é extremamente necessária dentro do setor de saneamento, que corresponde a 36% da receita. Então, imagina só, você tem 36% da receita advinda de soda cáustica, valor esse da soda que cai ali quase 50%. Então, você tem aqui na sua receita uma queda bastante grande, tá bom? Esse é, portanto, o primeiro pilar que eu queria trazer para você. O pilar de mostrar mais ou menos como é que a empresa ela funciona, qual é o seu segmento
e como que você é afetado através aqui das oscilações do commodity. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é uma empresa que lucra não é uma empresa que quebra. Uma empresa que tem um endividamento baixo também é uma empresa saudável. E a Unipar, ela reúne essas duas condições. Se você for puxar aqui em todo esse resultado que eles trouxeram para a gente, olha só que legal. O EBITDA, sim, teve uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2024, muito por conta, nós vimos já, dessas questões relacionadas a commodity, mas você tem que enxergar além, você tem que ver o que a empresa traz para você. Eles falam um pouco do volume. Eles tiveram aqui um maior volume de vendas no Brasil, mas lá no exterior eles não tiveram e a gente já vai dar uma olhada especificamente nisso. Mas eles mostram o que impactou de forma mais brusca o resultado, que foram aqui a margem de contribuição, o câmbio e outros efeitos não recorrentes. E eu sempre gosto de trazer para vocês aqui uma definição muito simples. Efeitos não recorrentes tendem, portanto, a não acontecerem nos próximos trimestres e, desta maneira, os resultados ou eles voltam ali para sua normalidade ou esses efeitos não recorrentes eles vão se diluindo ao longo do tempo e acabam perdendo razão de existir ali na sua análise do balanço da empresa. Eu sempre gosto e eu sempre trago essa recomendação de você analisar a empresa expurgando aquele efeito não recorrente para que você consiga enxergar de forma extremamente clara o que a empresa está gerando para que você não caia em algumas armadilhas, como o mercado já acabou trazendo aqui para nós, tá bom? Mas vamos seguir aqui um pouco nessa questão do EBITDA e do lucro. O lucro, considerando, claro, 2023 que foi muito bom, a gente não consegue comparar. Então, 186 milhões de reais, mas se você for ver o filme da empresa, com commodities voltando aqui a alguns patamares melhores, uma produção, especialmente ali falando na Argentina um pouco melhor, você já vê um lucro líquido aqui na casa dos seus 89 milhões, pensando talvez que a empresa consiga projetar isso para frente, nós podemos encerrar o ano ali com alguma coisa bem próxima aos seus 300 milhões de reais de lucro, que pode ser muito bom para a empresa, mas que uma empresa que já lucrou mais de bilhão, cair para 300 milhões realmente é justificável a empresa cair tudo isso. Só que aí entra, como eu te falei, já esse sendo o segundo pilar da lucratividade e do endividamento, a pergunta: não falam sempre para você que é para comprar ao som dos canhões? Empresas de commodity, elas normalmente têm o som dos canhões quando as commodities elas caem, quando o preço do seu produto final cai. Por quê? Porque o mercado fala, opa, peraí, aquela projeção de lucro que eu tinha para a empresa para daqui 3, 4, 5 anos, ela não vai se concretizar. Exatamente porque a commodity ela caiu muito, até mais do que eu estava prevendo. Portanto, o mercado ele ajusta o preço para baixo e o mercado ele é sempre assim. Ou ele joga a empresa muito para cima, a patamares talvez de não fazer sentido, ou ele coloca a empresa a preços tão injustos que faz muito mais sentido você comprar naquele momento, imaginando talvez uma retomada e uma melhora nas condições macro e microeconômicas, para que depois você consiga surfar. Então, é só para você imaginar. Pensa que você conseguiu comprar a Unipar hoje a R$ 50 cravado. Imagina que num próximo cenário você tenha, por exemplo, dividendos na ordem de 12, 13, 14 ou até mais. Então, olha só, essa conta aqui simples que a gente pode fazer. Vamos imaginar que ela vai pagar aqui seus R$ 13 para você, que comprou hoje a 50. Eu estou falando de um dividend yield potencial de 26%. É muita coisa. Só que uma empresa que vai pagar 26%, o mercado normalmente não deixa R$ 50. No mercado normalmente vai jogar, por exemplo, lá para uns 75, R$ 80. Esses mesmos 13, para quem comprou a 75, por exemplo, já é um yield bom, 17%, mas longe de serem aqueles 26. Portanto, o som dos canhões me parecem que estão muito mais altos hoje do que já estiveram em 2023 e com muito menos razão ali em 2021 e 2022, tá? E claro, a gente precisa da sequência aqui para a gente enxergar um pouco da questão da evolução do caixa. Hoje a empresa tem 2 bilhões de reais em caixa, pagando dividendos e fazendo recompra de ações, como você pode ver. Seguindo aqui, você vê um pouco do cronograma de amortização. Olha isso, gente. É tão maravilhoso quando você vê uma empresa com uma situação de caixa como essa, com um cronograma de pagamento muito tranquilo. Olha isso, ela tem 95 meses de cobertura. Ela paga praticamente todas as suas dívidas até mais ou menos aqui 2030, 2031. Só a partir de então que você começa a ter alguma dor de cabeça. Digo dor de cabeça porque nesse tempo todo a empresa não vai ficar parada. Ela vai
ano após ano, gerar um determinado caixa. E claro, quando ela chegar num determinado momento que ela gerar isso aqui de caixa, ela pode fazer o seguinte: poxa, eu vou remunerar as pessoas que ficaram comigo e eu vou pagar, por exemplo, isso daqui de caixa para eles, que pode ser o correspondente àqueles 26, 27% de dividend yield que eu havia comentado com você. E claro, a gente precisa trazer o último pilar, e o pilar que é o mais fundamental de tudo isso. É você compreender que empresas cíclicas, elas não devem ou não deveriam fazer parte majoritária da sua carteira de dividendos. Eu coloco isso de uma forma não categórica, porque você pode tomar uma decisão de investimento de ter empresas mais cíclicas no seu portfólio. Só que eu tendo a pensar que empresas mais cíclicas, elas devem compor um portfólio em menor proporção, exatamente para que você consiga, em momentos de alta, ter uma renda maior. Só que em momentos de baixa, você não ficar apertado, não ficar naquela situação em que você tem que contar moedas para você conseguir sair do vermelho ou talvez não entrar no vermelho. Portanto, qual que é a minha ideia de tudo isso? Tem um portfólio de ações ou também de fundos imobiliários, de investimentos no exterior, bastante sólida. E claro, na medida do possível, você equalizar os seus aportes em empresas cíclicas e empresas não cíclicas, para que uma você tenha previsibilidade e na outra você tenha essas disparadas de cotação ou até mesmo de dividendos que podem ser muito boas para a sua carteira. Portanto, hoje, a meu ver, sem considerar isso aqui uma recomendação de compras, a Unipar é uma boa oferta hoje? Sim, para mim seria uma boa ideia, uma empresa que está com diferenciais competitivos, ela tem uma boa projeção no nosso mercado e ela tem um viés muito claro para mim de pagamento de dividendos à medida que as suas commodities começarem a subir. Só que aí eu te pergunto, você vai ter estômago para arcar com todos os ônus que é de segurar a empresa por tempo suficiente para ela recuperar as suas cotações e o tempo suficiente para as commodities se recuperarem? Deixa aqui embaixo no comentário, eu vou gostar de saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui um vídeo para você continuar seus estudos e a nossa área de membros para você conhecer os vídeos incríveis que eu estou preparando lá para vocês. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!